Bom, agora imagine que ao invés de termos condições e testes condicionais, eu tenho agora valores precisos, valores exatos. Então pense o seguinte, que ao invés de ser idade, eu quero verificar a posição de uma tabela. Posição de uma tabela ainda dentro de um esporte, uma corrida onde eu tenho vários candidatos e a corrida terminou. Então eu vou ter a primeira posição, a segunda posição, a terceira posição e qual medalha eu vou atribuir a cada posição. Então eu tenho valores definidos, por exemplo, posição 1, primeiro lugar, posição 1, segundo lugar, posição 2, terceiro lugar, posição 3 e assim por diante. Certo? Eu poderia fazer isso com if? Claro. E aí como é que eu faria? Então ao invés de ter a variável idade, eu vou usar a variedade posição. Vamos colocar em inglês, que fica legal. Position. Então eu tenho position. E aqui, ao invés de usar o operador menor, eu posso utilizar o igual igual. E aí, igual a 1, a posição 1. Posição 2, posição 3. Eu poderia fazer dessa forma. Mas existe uma maneira mais fácil, que é utilizar uma outra estrutura, que é o switch. O switch ele é um conjunto de switch case, ou seja, verifique o valor da posição. Caso for este valor, no caso 1, faça o seguinte, e aí dois pontos, eu posso abrir o escopo ou não, tá? É opcional aqui no caso. Eu prefiro não abrir, eu acho mais elegante, sem escopo, mas fique à vontade caso você queira abrir o escopo para dentro do case. Então, case 1, eu vou simplesmente enviar uma informação, medalha de ouro. E aí, eu preciso usar o meu interruptor de fluxo, que é o break, porque ele sai do switch, certo? Então, se caso for 2, eu vou utilizar medalha de prata. E aí também utilizo o break. E aqui, por último, eu tenho o meu case 3, que é medalha de bronze. E aí eu uso o break. E quem não chegou, e quem chegou em outra posição? Aí eu vou ter que escrever, digamos, sei lá, eu tenho uma corrida com 100 pessoas. Eu tenho que escrever do 1 ao 100? Não, você tem que escrever as posições que você vai dar algum valor, ou seja, as condições que precisam ser tratadas de forma exclusiva, e você pode utilizar uma outra estrutura também do switch, que é o default. Ou seja, se não for nenhum desses valores, você pode colocar aqui dentro. Não, vou tirar o acento para não dar erro no console. Não ganhou medalha. Certo? Aqui eu não preciso dar o break, porque eu já estou no fim do escopo do switch e encerrei. Fechou? Se eu executar, eu posso vir aqui e ele está esperando, né? Ele fica piscando o prompt. E aí eu vou colocar a posição 1, medalha de ouro. Certo? Encerra o programa. Posição 2, medalha de prata. Posição 3, medalha de bronze. E beleza. Então se eu colocar a posição 7, não ganhou medalha. Excelente. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre if. Se você gostou, ficou até aqui. Acho que não foi um vídeo muito resumido, mas espero que tenha sido bem explicativo e que isso te ajude de alguma forma a entender todas essas estruturas e compreender de maneira ampla o C++, certo? E não só o C++, isso serve também para outras linguagens. Bom, espero que você tenha gostado. Deixe sua curtida, seu joinha, seu comentário. Valeu, abraço.